Saber Direito desta semana, o professor Marcos Felipe Aragão traz um curso em que vai abordar os entes políticos, a administração pública e órgãos públicos. Ele vai explicar ainda o que são e como funcionam as autarquias, agências reguladoras, fundações públicas, agências executivas, consórcios públicos e empresas estatais. Assista a aula 2. Olá, estamos no programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça. E aqui daremos continuidade ao nosso curso de Organização da Administração Pública Brasileira. Conforme conversamos na aula anterior, agora chegamos na aula 2. Iremos dar continuidade ao nosso assunto. Espero que estejam gostando. Eu sou o professor Marcos Felipe, professor de Direito Administrativo, e hoje falarei com os senhores e as senhoras sobre o seguinte tema: autarquias e agências reguladoras. Aula 2, como falado, do nosso curso. Portanto, vamos iniciar algumas premissas básicas, introdutórias sobre o nosso assunto: autarquias e agências reguladoras. O que podemos trazer para os senhores e para as senhoras como resumo da nossa aula? Um resumo geral sobre o que falaremos nesse nosso encontro. Portanto, em síntese, falaremos sobre o conceito, previsão normativa, características, criação, prerrogativas, controle, regime jurídico de servidores, o foro adequado e a função regulatória e as agências no Brasil. É o resumo daqui dessa nossa aula que estamos iniciando agora, nesse exato momento. Somente a título de recapitulação, na aula 1, nós falamos sobre órgãos públicos, entes políticos ou entidades políticas e sobre administração pública. Agora, ali, né, vamos lembrar, vamos recordar rapidamente, ali nós contextualizamos a ideia da administração pública direta, falamos dos órgãos públicos, da estrutura, abordamos as principais entidades da administração indireta, mas não adentramos, não especificamos as principais características, como vamos fazer a partir de agora. Ficamos somente na administração direta. Conceituamos nas premissas introdutórias o que é administração, aspectos e parte histórica do Estado brasileiro e dos estados como um todo. Enfim, demos aquele contexto inicial e paramos nos órgãos públicos, não é mesmo? E agora, a partir dessa aula, vamos tratar da administração pública indireta. Recordando as lições anteriores, autarquias e agências reguladoras, portanto, lembrando aqui, fazendo só uma parte, agências reguladoras são espécies de autarquias, só para os senhores entenderem aqui essa minha contextualização inicial. Então, continuando aqui na nossa aula, iniciaremos com autarquias e agências reguladoras como as primeiras entidades a serem abordadas na administração indireta. Conceito. O que são autarquias? Vamos iniciar com a conceituação das autarquias de um modo geral, né? Deixemos as agências reguladoras para o momento seguinte, para o momento posterior. Autarquias são, portanto, pessoas jurídicas de direito público interno criadas por lei específica para a prestação de serviço público ou atividade administrativa específica, com autonomia administrativa, mas submetida ao controle finalístico. Essa é uma conceituação doutrinária geral, adotada por diversas doutrinas, professores de um modo geral. Não vou atribuir especificamente a um doutrinador, mas aqui faço referência brevemente à doutrina do professor Rony Charles, Fernando Baltazar, professores famosos do direito administrativo, que são meus colegas na Advocacia Geral da União, né? Colegas de trabalho técnico profissional propriamente dito, mas que também militam na área acadêmica, também são professores do direito administrativo. E no livro deles, na obra deles, tem, em linhas gerais, essa conceituação de autarquias, que aqui vos trago.
mas é uma conceituação que eu pego de um modo geral, fazendo um apanhado de toda a doutrina do direito administrativo, porque nessa conceituação temos, portanto, as principais características das autarquias, né? Como nós conversamos na aula anterior, as entidades administrativas da administração indireta possuem personalidade jurídica própria. Foram alvo daquela técnica da descentralização, criar outra pessoa jurídica. O ente político resolveu, portanto, criar outra pessoa jurídica para, mediante uma expertise própria, né, na técnica da descentralização, criar essa pessoa para exercer uma atividade específica, prestar um serviço específico. Não é mesmo? E assim nós conseguimos visualizar já o início desse conceito. É uma pessoa jurídica de direito público interno, na linha do que nós vimos, em que há previsão no Código Civil, que há previsão na nossa Constituição, não é mesmo? E vamos seguir aqui na nossa conceituação. Ela também é criada por lei específica. Essa expressão é de suma importância para compreendermos alguns detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença na técnica jurídica, tanto para fins de concepção da própria entidade em si e das atividades que ela exerce a partir de então, como também para concursos públicos, não é mesmo? Muitos dos senhores futuramente poderão prestar concurso público, como um dia eu prestei. Assisti muito o Saber Direito, à época de faculdade, como comentei com os senhores e as senhoras na aula anterior. E muitas das dicas foram de valiosa contribuição para o meu aperfeiçoamento acadêmico, profissional, e muito valeu quando vamos dizer assim, da realização dos concursos públicos que fiz. Não passei em diversos concursos públicos que fiz na época antiga, mas graças a Deus consegui sucesso em alguns. E hoje estou no exercício de um cargo público. Então, aqui vale a dica aos senhores. Cada parte desses conceitos são de suma importância, seja para a concepção do direito, a análise correta do direito como advogado, como militante do direito propriamente dito, operador do direito, seja, ou em algum cargo público, seja para fins acadêmicos, para fins estudantis, vocacionados ao concurso público, né? São conceitos de suma relevância. Então, personalidade jurídica de direito público, aqui nós conversamos, existe a previsão normativa para isso, e temos também a criação por lei. Por que enfatizamos que as autarquias são criadas por lei? Porque a criação dessas figuras administrativas, dessas entidades administrativas, ela se dá diretamente pela lei. Como nós vimos, o artigo 37 da Constituição da República, inciso 19, ele diz que as autarquias serão criadas por lei. E as outras entidades da administração pública a que ele se refere, da administração pública indireta, que nós estamos falando aqui, né? Que são as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, essas outras três, elas terão a sua criação autorizadas por lei. Aqui reside uma pequena diferença, de suma importância para os concursos e para a atuação prática profissional dos senhores e das senhoras, né? Por isso, eu friso esse detalhe. No nosso caso, nós ainda estamos aqui abordando as autarquias e, portanto, é importante registrar que a criação dessas entidades será por lei específica. Vamos prosseguir. Temos aqui entidades com autonomia administrativa. Então, como nós vimos, por serem pessoas jurídicas distintas do ente político que as criaram, distintas, temos uma figura autônoma, uma figura a quem compete exercer autonomamente a administração dos seus recursos, a administração dos seus agentes, a materialização da sua missão institucional, das suas competências fixadas em lei. Então temos uma instituição, uma entidade autônoma, né, diferente do ente político e da pessoa jurídica que a criou, não é mesmo? Além disso, nós temos a possibilidade de criação de autarquias
para a prestação de serviço público ou atividade estatal específica, né? Aqui nós temos a ideia de um serviço público de Estado, típico de Estado, ou uma atividade estatal, típica de Estado, onde o Estado poderia prestar diretamente, mas ele assim não opta, ele assim não faz. E ele utiliza a técnica da descentralização e cria uma autarquia pública. Aqui é um serviço típico de Estado, não necessariamente exclusivo de Estado. A doutrina nos traz algum exemplo. O serviço ou atividade precisa ser típica de Estado, o Estado precisa optar por exercer, e uma vez optando pelo exercício da sua materialização, ele pode utilizar a técnica da descentralização. E aí cria-se uma figura da administração indireta, que aqui no caso que estamos abordando é uma autarquia, tá bom? Mas não necessariamente precisa ser exclusivo. Um exemplo doutrinário que os livros nos trazem e que vemos na prática, né? Eu falo doutrinário porque os livros nos colocam, mas alguns livros, né, nos colocam. Mas a gente visualiza isso na prática também. Qual seria esse exemplo? As universidades federais. O serviço prestado é um serviço de educação superior, não é mesmo? Porque o Estado assim optou por exercer esse serviço. O ensino é possível, ele é típico de Estado, mas ele não é exclusivo do Estado. Então você não vai ver a criação sempre de autarquias em serviços exclusivos de Estado, porque temos universidades federais, mas também temos universidades privadas, né? Mas, nessa linha, temos, portanto, a prestação de serviço através de autarquias. Vamos dizer, a execução de atividades estatais de ensino superior através de autarquia, que são as universidades federais, na sua grande maioria, são autarquias federais. Aqui fica um exemplo para os senhores e para as senhoras somente a título de reforço do que aqui estamos dizendo. Outra questão que nós temos aqui, vamos explorar um pouco mais adiante, é o controle finalístico, né? Quando nós temos vamos dizer assim, o ente político que opta por não utilizar a técnica da descentralização, ele opta por utilizar a técnica da desconcentração, como nós vimos na aula anterior, e ele cria órgão público, ele tem uma estrutura diretamente subordinada a ele. E dentro dessa estrutura existem os gestores da alta administração e os demais gestores abaixo, até termos os grupos, né, de servidores, as pessoas, os agentes públicos de um modo geral, que compõem os setores da administração, né, que compõem os órgãos públicos. Nessa estrutura de órgãos, nós temos a ideia de subordinação, porque existe ali uma linhagem de hierarquia, onde, dentro da mesma pessoa jurídica, são criadas as instâncias que vão executar as atividades estatais, que vão executar os serviços públicos que fazem parte da competência do órgão público. Na administração indireta, a gente já nota uma importante peculiaridade diferente dessa realidade dos órgãos. Porque, teoricamente, o ente político, que detém a competência primária para definir os rumos da execução das políticas públicas, conforme nós conversamos, não é mesmo? Ele opta pela utilização da técnica da descentralização e cria uma pessoa jurídica autônoma. Nós acabamos de conversar sobre autonomia, porque cria-se uma pessoa jurídica diferente do ente que, vamos dizer assim, do ente mãe, entre aspas, não é mesmo? Do ente matriz. Cria-se uma pessoa jurídica diferente. Se ele poderia, teoricamente, exercer diretamente através de seus órgãos, mas por questões políticas e das técnicas da política, ele opta por criar uma pessoa jurídica autônoma, quais seriam as formas de controle sobre essa pessoa jurídica autônoma, tendo em vista justamente que ela tem essa autonomia? E aí a lei nos dá o controle, nos dá os parâmetros de controle, nos dá os parâmetros de controle, porque o controle, por óbvio, é diferente, né? Vamos só fazer um paralelo simplório aqui, um paralelo bem simplório, tá?
Dentro da sua família, imaginem os senhores ou as senhoras que os senhores são pais ou mães. Dentro das suas famílias, né, dentro das suas famílias existe esposo, esposa e seus respectivos filhos, que moram, menores, vamos dizer assim, que moram na mesma residência. Como que se dá os poderes dos pais quanto a estes filhos? É um poder pleno. É um poder familiar, como diz o Código Civil, né? Um poder pleno de educação, de correção, é um poder de diretriz. Assim se dá, num exemplo simplório, num paralelo simplório, né? Assim se dá a relação entre o ente político, a relação que se dá na administração direta, dos órgãos públicos. Os órgãos superiores são estão hierarquicamente acima dos órgãos inferiores. E o poder hierárquico determina a relação entre esses órgãos. Não é mesmo? É um poder diretivo muito mais amplo e definidor dos caminhos a serem executados para chegar à concretização daquelas atividades. Então, resolver se o seu filho vai ou não vai ao colégio é uma competência sua, dos pais. Resolver se a hora que seu filho vai comer, sua. Enfim, finalizando essa primeira parte. Noutra linha, temos a ideia que um sobrinho dos senhores vai à sua casa. Um sobrinho, eles não são seus filhos. É um sobrinho. Muito carinho, muito apreço, muita dedicação. Existem sobrinhos que são verdadeiros filhos. Eu sei, né? Vivi isso, inclusive, na minha família. Tenho muita consideração pelos meus tios e tias. Mas, quando fazemos uma educação para os nossos sobrinhos, vamos considerar aqui, só nesse exemplo simplório, tá, gente? Vamos considerar que esse sobrinho tenha seus pais, tenha os devidos pais deles. Quando recebemos um sobrinho em nossa casa, não fazemos esse controle nesse formato. Temos um controle diferente, um controle mais, como eu diria, fazendo um paralelo simplório, um controle finalístico. Controlamos ali somente o que ele vai efetivamente executar, mas pormenores, especificidades da sua educação, fica, por óbvio, com seus respectivos pais. Passando aqui esse exemplo simplório, gente, somente para entendermos, assim se dá a ideia de controle finalístico na administração pública, e da administração pública direta para a indireta, tá bom? Vamos, portanto, dar continuidade aqui nos próximos tópicos da nossa aula. Finalizamos o conceito, né? Exploramos os principais detalhes, as principais peculiaridades daquela nossa conceituação de autarquia, não é mesmo? E vamos aqui para a ideia de criação dessa autarquia. Alguns detalhes inerentes à criação. Já vimos, né, como decorrência da própria conceituação, que nascem diretamente da lei. Explicamos aqui que existe uma diferença entre as demais, porque possuem autorização legal para serem criadas e as autarquias não, elas nascem da lei. Outra questão é a personalidade jurídica. Já vimos da própria conceituação de autarquias que são pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, possuem personalidade jurídica, de direito público. O que isso nos traz a ideia? Aproxima essas entidades no que tange ao regime a que estão sujeitas, o regime jurídico a que estão sujeitas, aproxima as entidades, as autarquias, portanto, da entidade que as criou, do ente que as criou. Então, o regime jurídico aplicável à União é muito similar ao regime jurídico aplicável às autarquias federais. Porque a União é pessoa jurídica de direito público interno e as autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. Então, aos iguais, aplicam-se a igualdade, não é mesmo? Falando simploriamente, né? Mas muito aplicável a esse pensamento nosso aqui. Então, são pessoas jurídicas de direito público, são oriundas da utilização da técnica da descentralização, a criação advém, portanto, da descentralização, acabamos de conversar aqui sobre isso. Serviço ou atividade típica de Estado, são, portanto, entidades
aptas a executarem serviços ou atividades típicas de Estado, nós também conversamos sobre isso, e a extinção também é somente por lei. A criação é por lei, doutrinariamente, a doutrina preleciona que a extinção também deve se dar mediante lei, tendo em vista o princípio do paralelismo das formas. A forma de ida deve, em linhas gerais, né, em tese, na grande maioria das vezes, deve sempre se prezar por a forma de ida ser a mesma forma de vinda, não é mesmo? Então, é um princípio geral do direito que muitas vezes é utilizado, e nesse caso, muito utilizado pela doutrina administrativista, que se a criação se dá por lei, a extinção também deve se dar por lei. Prerrogativas das autarquias. Pessoal, vamos aqui, portanto, a algumas prerrogativas. Vimos aqui um ponto importantíssimo para o nosso raciocínio, para o nosso pensamento. Se são pessoas jurídicas de direito público, os entes políticos que as criam também são pessoas jurídicas de direito público. O regime jurídico é similar, como nós falamos, então vamos pegar ideias e institutos aplicáveis a esses entes e vamos aqui trabalhar a aplicação por igual, não é mesmo? Então vamos aqui a alguns exemplos. Vamos aqui exemplificar. Imunidade tributária, artigo 150 da nossa Constituição, parágrafos 4º e 6º. O que diz? Vou pedir vênias aos senhores e às senhoras para dar uma lidinha rápida num trecho do dispositivo. O patrimônio, a renda, os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. São o quê? Imunes, esses itens aqui. Patrimônio, rendas e serviços. Não é mesmo? Vinculados às finalidades essenciais das entidades. Impenhorabilidade. Quando estudamos ali a seara dos bens públicos, nós temos que os bens públicos, em regra, existem as exceções, mas em regra, existem algumas características gerais dos bens públicos. E algumas delas eu posso citar aqui para os senhores: a impenhorabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade. Isso é muito atrelado às ideias às pessoas jurídicas de direito público propriamente dito, que são, primordialmente, os entes políticos. Não é mesmo? E, portanto, se aplica-se o mesmo regime às autarquias também. Temos aqui, portanto, a aplicabilidade também dessas premissas, também dessas características. A impenhorabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade dos seus bens. Pagamento via precatório, senhoras e senhores. O que podemos falar rapidamente aqui, não faz parte do marco teórico principal da nossa aula, mas a título de contextualização para a plena e melhor compreensão dos senhores e das senhoras aqui. Vamos lá. Quando a fazenda pública é condenada judicialmente em obrigações de pagar, né, entregar dinheiro, vamos dizer assim, né, falando de uma forma simples, ela paga em que formato? É diferente do particular. Quando o particular, ao final de um processo judicial, ele é condenado numa obrigação de pagar quantia certa, existe um determinado rito para que essa execução chegue ao final, para que seja feita a satisfação do crédito. É um rito privado, voltado para a satisfação de crédito, de um modo geral, relacionados a litígios de pessoas privadas, pessoas físicas, pessoas naturais, empresas, pessoas privadas. Quando tratamos de Estado, pessoa jurídica de direito público, fazenda pública, poder público, expressões sinônimas, né? Quando estamos diante dessa seara, e a fazenda pública, o poder público, o Estado como um todo, ele é condenado a pagar quantia certa judicialmente, ele faz através de precatório, artigo 100 da nossa Constituição. Né? E o que significa o precatório? É o procedimento que vai correr perante o tribunal para que seja realizado o pagamento aos seus credores. Pagamento decorrente de condenação judicial transitada em julgado. Né? Quando temos as autarquias num processo judicial transitado em julgado, e o Poder Judiciário condena esta autarquia, porque se ela é pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica autônoma, ela mesmo vai figurar no processo judicial, não é mesmo? Então, quando temos essa autarquia condenada judicialmente, ela precisa pagar seus débitos, né? Lá na Justiça, lá perante o Poder Judiciário. Como que ela vai fazer?
ela vai pagar através de precatório, tal como o próprio ente político faz. Assim é a disposição do artigo 100 da nossa Constituição. Importante sabermos isso aqui também. Prosseguindo, senhoras e senhores, aqui em outros tópicos de suma importância, outra questão de relevância é a possibilidade de execução fiscal de seus créditos. Né? Créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública podem ser cobrados através de um rito especial, um rito específico, previsto na Lei de Execuções Fiscais. Né? Essa lei ela se aplica aos entes políticos, aos créditos dos entes políticos, mas também se aplica aos créditos das autarquias. Como nós vimos, gozam do mesmo regime. As autarquias têm similaridade com todas as prerrogativas, regimes, características do ente público que as criou. Então, a execução fiscal também é uma prerrogativa das autarquias. Outra questão é o prazo em dobro. A Fazenda Pública, o Poder Público, ele possui prazo em dobro, em regra, né? Prazo em dobro para as suas manifestações nos processos cíveis, né? Como dispõe o nosso famoso e conhecido Código de Processo Civil, não é mesmo? Então, partindo dessas bases, partindo dessas premissas, aplica-se a possibilidade de manifestação com prazo dobrado pelas autarquias. E outra, para finalizar, outro exemplo de outra prerrogativa inerente às autarquias é a prescrição quinquenal dos seus créditos. Né? O poder público se sujeita à prescrição quinquenal. Os particulares, de um modo geral, possuem, pessoas particulares, sejam pessoas jurídicas, pessoas naturais, eles se sujeitam a prazos variados de prescrição, conforme, principalmente, dispõe o Código Civil. Outros normativos também possuem disposições sobre prescrição. Mas o nosso Código Civil é um importante marco legal sobre esse instituto da prescrição para os particulares de um modo geral. No que tange à prescrição para a Fazenda Pública, nós temos diplomas específicos que trazem a ideia de prescrição quinquenal, ou seja, os créditos e débitos da Fazenda Pública prescrevem, em regra, em 5 anos. Na área particular, na esfera particular, existem prazos prescricionais muito menores, como prazos de 1 ano, prazos de 3 anos, dentre outros. Aqui na Fazenda Pública, a regra geral é que a prescrição ocorra em 5 anos. É a prescrição, famosa prescrição quinquenal. E essa prescrição também é aplicada às autarquias. Autonomia administrativa, senhoras e senhores. O que significa autonomia administrativa? A falar da autonomia. É importante salientar, para as senhoras e para os senhores, que autonomia é diferente de independência. Né? Quando nós estudamos algumas classificações específicas de órgãos públicos, né, nós temos os órgãos, segundo a classificação do professor Eli Lopes Meirelles, como nós já utilizamos em outras ocasiões, a doutrina do professor Eli, existem os órgãos chamados independentes. Né? Não traremos aqui maiores classificações de órgãos públicos, porque cada doutrina tem uma classificação. Existem doutrinadores que abordam classificação A, classificação C, classificação B. O importante é que os senhores estudem a doutrina que os senhores compreendam como mais acessível e mais coerente com os estudos dos senhores e extraiam dali a classificação que melhor permitam a compreensão do direito administrativo pelos senhores. E também, se forem fazer um concurso público que exista uma diretriz, vamos dizer assim, uma diretriz doutrinária específica, adotem a doutrina sugerida ou determinada, né, pela banca examinadora do concurso, não é mesmo? Então, aqui não adentramos especificamente numa doutrina, mas trazendo a título de exemplo, trazendo a título de referência, o professor Eli Lopes Meirelles traz, quanto à posição estatal dos órgãos, uma classificação de órgãos públicos e a primeira são os órgãos independentes. Quais seriam esses órgãos independentes? Os órgãos constitucionais, que extraem suas competências diretamente do texto constitucional e não possuem uma subordinação direta a nenhum outro órgão. Né? Exemplo, os poderes da República.
né? Os poderes da República, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, né? Não vamos confundir aqui com os entes políticos, a União, os estados, os municípios, isso são pessoas jurídicas, como nós já conversamos. Agora, as pessoas jurídicas são compostas de órgãos, né? E, portanto, por exemplo, o Congresso Nacional é um órgão do poder legislativo, não é mesmo? Então, é importante lembrarmos que esses órgãos são superiores. Eles, num sistema de freios e contrapesos que a Constituição determina, eles possuem relações ali de interação, relações de controle, mas não uma relação de subordinação direta. Então, são exemplos de órgãos. Ministério Público, Tribunal de Contas, são exemplos de órgãos independentes. Não obstante as polêmicas, né, eu sou suspeito a falar porque integro o órgão profissionalmente falando, mas a Advocacia Pública, a Advocacia Geral da União, Advocacia Pública como um todo, né, as Procuradorias Gerais de Estado, as Procuradorias Gerais de Município, são órgãos que possuem, né, uma autonomia constitucional, né, por serem funções essenciais à justiça, defensorias públicas também. Então, são órgãos que possuem mais independência. Aqui estamos falando das autarquias. E por considerarmos as autarquias entidades administrativas submetidas ao controle finalístico do ente político que as criou, estamos aqui diante da autonomia administrativa, não estamos na seara da independência. E a autonomia administrativa nada mais é do que administrar a si mesma, a possibilidade de ter autonomia para administrar seus recursos, seus bens, seus serviços, prestando contas, entre aspas, assim vamos dizer, ao ente que as criou, somente nos parâmetros fixados na lei, na medida do possível, sempre atrelado à missão finalística para a qual foi criada. Vou prestar contas do quê? Se estou dando conta de cumprir minha missão institucional, se estou dando conta de cumprir as competências que foram a mim atribuídas por lei, se estou dando conta de cumprir as competências que são impostas por lei para a gestão do meu patrimônio, pagamentos essenciais, coisas desse gênero. Isso precisa ter a devida prestação de contas. No mais, o dia a dia, a parte rotineira da vida administrativa, existe autonomia administrativa. E agora, vamos, portanto, a alguns detalhes do controle finalístico. Se existe autonomia, mas existe a submissão a esse controle finalístico, o que vem a ser, especificamente, esse controle finalístico? Temos aqui algumas expressões similares que vale a pena citar para os senhores a título de exemplo, né? Tendo em vista que os senhores podem trabalhar como advogados, operadores do direito de um modo geral, juízes, promotores, advogados públicos, né? Servidores do Poder Judiciário, servidores jurídicos de diversos órgãos, ou até mesmo serem estudantes de direito e voltados para concursos públicos ou até mesmo da graduação de direito ou de níveis de pós-graduação em direito. Para qualquer um desses profissionais ou dessas linhas de atuação do direito, essa conceituação é importante, porque agrega o conhecimento e faz toda a diferença na técnica do direito administrativo. Não é mesmo? Então vamos lá. Sinônimo de controle finalístico é a tutela, vinculação ou supervisão ministerial. São expressões que trabalham ali em pé de igualdade, expressões sinônimas. Então, parando para pensar aqui que a autonomia é diferente da independência, como que se dá esse controle finalístico? Como que ocorre esse controle finalístico? Nós podemos, então, utilizar como manancial o nosso famoso e antigo Decreto-Lei 200 de 1967. Esse decreto-lei traz algumas ideias básicas e, vamos dizer assim, institutos importantes de como se materializará na prática o controle finalístico. Por óbvio, é importante ressaltar que, como nós conversamos anteriormente, toda a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. Então é muito importante a leitura e nos atermos à lei específica que criou a autarquia, ou que autorizou a criação das demais entidades da administração pública. Porque essa lei específica trabalhará diversas facetas, diversas questões
dentre elas, aspectos relacionados a esse controle. Não obstante, temos o Decreto-Lei 200, que é a norma geral sobre a organização da administração pública federal, que nos dá algumas diretrizes, nos dá alguns comandos. E vamos aqui para a leitura de algumas ideias centrais. Vamos lá. Artigo 26 do Decreto-Lei 200. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial, aqui somente uma parte, supervisão ministerial, sinônimo de controle finalístico, sinônimo de tutela administrativa, tutela pura, sem o administrativa, sinônimo de vinculação. Então, a supervisão ministerial visará assegurar essencialmente: 1. A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade, o que nós acabamos de falar. 2. A harmonia com a política e a programação do governo. 3. A eficiência administrativa. E 4. A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. Coisas que nós acabamos de falar aqui. Coisas que, em linhas gerais, nós acabamos de comentar, de dialogar, de contextualizar aqui. É um controle diferente. O controle por subordinação é um controle amplo, em qualquer vertente. Pode ser feita uma revisão ampla dos atos, pode ter um controle muito maior do órgão superior sobre o órgão inferior, tendo em vista que a relação de hierarquia é uma relação de poder pleno do superior com o inferior. Claro, nos limites da legalidade, porque estamos num Estado democrático de direito, não é mesmo? Agora, no controle finalístico ou por vinculação, o relacionamento é um pouco diferente, seguindo por base esses parâmetros que nós acabamos de citar. Um controle voltado para a materialização, da atividade fim da entidade. E quais são os instrumentos que o Estado pode se valer para concretizar esse controle finalístico? Quais são os instrumentos que o ente político, ao fazer esse controle finalístico, pode se utilizar para controlar as autarquias, que aqui é o nosso exemplo? Portanto, temos aqui a intervenção por motivo de interesse público, a indicação ou nomeação pelo ministro, se for o caso, de dirigente da entidade, e diversos outros formatos aqui previstos no próprio artigo 26 do Decreto-Lei 200. Né? Vou citar rapidamente aqui: aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através de representantes ministeriais, nas assembleias e órgãos de administração da entidade, no caso, e diversas outras questões aqui que nós temos como bons exemplos de instrumentos a serem utilizados. Dentro dessa linha aqui, nós temos a possibilidade de utilização desses instrumentos ou outros formatos previstos nas leis específicas, né? Leis, principalmente as leis de criação das entidades, ou leis autorizativas, né? Vamos assim dizer. O controle finalístico, portanto, ele é diferente do controle por subordinação, como nós acabamos de falar. A subordinação hierárquica, portanto, é dentro da mesma pessoa. Então, algumas diferenças básicas para a gente finalizar, e já perto do fim aqui, finalizar as autarquias. Controle por subordinação se dá dentro da mesma pessoa jurídica, que se dá dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica. O controle finalístico se dá de uma pessoa jurídica sobre outra, né? Aqui nós já temos uma importante diferença. O controle por subordinação independe de lei, porque se está dentro da mesma pessoa jurídica, não tem necessidade de previsão legal, é intrinsecamente possível esse controle. O controle finalístico depende de lei. Nós temos a lei geral, que é o Decreto-Lei 200, que nós acabamos de citar, e temos as leis específicas. Temos aqui, portanto, algumas diferenças importantes e interessantes para o conhecimento dos senhores e das senhoras. Quais são os regimes jurídicos, qual é, né, o regime jurídico dos servidores dessas autarquias? O regime jurídico é o mesmo regime do ente que as criou. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, tanto quanto o ente que a criou, né? Então, o regime de servidores é o mesmo. Atualmente, vigora no Brasil, no plano federal, especificamente aqui, a Lei 8.112, que ela revela o regime jurídico único, é o regime jurídico estatutário, né? Existe uma polêmica, no passado tentou-se no âmbito lá
nos primórdios, lá na época da década de 90, nos auspícios da reforma administrativa brasileira, tentou-se criar a dupla possibilidade, servidores estatutários e servidores seletistas, regidos pela CLT. Mas essa possibilidade foi bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, no Supremo Tribunal Federal. Hoje vigora o regime jurídico único, que são os servidores estatutários. Como comentei, no âmbito federal, a Lei 8.112. Então, servidores das autarquias também seguem a mesma linha do ente político que a criou. Então, portanto, são servidores estatutários também. Prosseguindo aqui, senhoras e senhores, nós temos as autarquias corporativas. O que são as autarquias corporativas? Muito conhecidas também como entidades de classe. Essas autarquias são direcionadas à fiscalização, controle e disciplina de profissões. Sabemos muito bem, no âmbito jurídico temos a OAB, cada profissão, em tese, tem a sua. Temos o Conselho Federal de Medicina, né? Temos o Conselho Federal de Engenharia, o Conselho Federal de Arquitetura, Conselho Federal de Educação Física e assim por diante. Mas é importante ressaltar aos senhores que algumas peculiaridades residem neste cenário. As autarquias corporativas, elas possuem diferenças, que nós veremos nesse exato momento. Algumas diferenças que vale destacar dessas autarquias, a começar pela natureza jurídica de autarquias federais, mas que podem ter, segundo o Supremo Tribunal Federal, regime jurídico de servidores qualificados, né, como seletistas. Foi uma exceção aberta pelo Supremo Tribunal Federal, né, para essas autarquias corporativas. Todas as autarquias federais devem ter o regime jurídico de servidores estatutário, o regime do mesmo ente que as criou. Não obstante, as autarquias corporativas podem ter regime jurídico de seus servidores seletistas. Pois bem, é curioso porque, mesmo se tratando de autarquia, possui essa exceção. Mas é só essa exceção? Não, existem algumas outras exceções, mas em linhas gerais, o Supremo Tribunal Federal assentou que as autarquias também se sujeitam ao controle pelo Tribunal de Contas da União, porque fazem gestão de recursos públicos, elas se sujeitam à licitação, precisam fazer licitações públicas, porque justamente também gerem recursos públicos, suas contratações, despesas, precisam seguir a lógica e a logística, né, das licitações, precisam fazer concurso público também, né? Então, todo esse aparato relacionado às autarquias comuns, as autarquias corporativas também precisam, com uma exceção, a exceção do regime de servidores, que ele pode ser seletista, porque, historicamente, o STF considerou que essas autarquias têm essa permissão a título de interpretação. É viável interpretar que as autarquias corporativas podem utilizar de processos simplificados, com base nos princípios do concurso público para contratar pessoal. E esse pessoal pode ser seletista, mas também são considerados agentes públicos lato sensu, ou seja, agentes públicos em sentido amplo. São servidores dessas autarquias. Vale aqui uma parte, né, somente para a OAB. Segundo o STF, a OAB é uma autarquia sui generis. Ela não se sujeita à prestação de contas perante o TCU, ela não se sujeita ao concurso público e ela também os servidores também são seletistas. Então, foi conferida à OAB todo um regime jurídico, vamos dizer, relacionado às entidades de direito privado, mas deram ainda o título de autarquia, colocando essa classificação. Muitos doutrinadores atribuíram essa classificação como autarquia sui generis. Isso em decorrência dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quando tratamos de OAB, devemos nos atentar para essas peculiaridades, tá bom? Vamos prosseguir com o nosso roteiro de aula. As agências reguladoras. É importante agora adentrarmos no ponto final da nossa aula.
Agências reguladoras. O que são agências reguladoras? Elas são, nada mais nada menos, como brevemente adiantei na aula anterior, elas são espécies de autarquia, só que são autarquias de regime especial, com peculiaridades, especificidades. Agências reguladoras são autarquias especiais. Portanto, vamos fazer, a título introdutório desse pequeno tema, agências reguladoras, uma introdução rápida, né? Vamos recordar ali um pouco do Estado social. Antes da Constituição de 88, tivemos um Estado ditatorial, onde o Estado era bastante inchado, diretamente prestava serviços públicos, atividades estatais das mais variadas matrizes. O Estado era grande, administração burocrática. E com a Constituição de 88, foi sendo delineada a ideia de Estado, como muita doutrina, existem muitas críticas nessa terminologia, mas parte da doutrina aceita. Estado neoliberal, ou também conhecido como Estado gerencial. Um Estado menor, né? Não um Estado liberal clássico, Estado mínimo, mas também não um Estado social, inchado, grande, prestador de todos os serviços possíveis, né? Isso foi sendo revisto. E o Estado gerencial tomou alguns rumos. Um desses rumos foi a criação de agências reguladoras. Nós temos, portanto, uma matriz constitucional que vale a pena ser citada aqui para os senhores compreenderem bem esse ponto. A nossa matriz constitucional é o artigo 174 da Constituição. Vamos à pequena leitura. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Aqui nós temos as funções de fiscalização, incentivo e planejamento que serão exercidas pelo Estado. Tudo isso é de suma importância para identificarmos que o Estado regulador é o Estado que primordialmente busca controlar as atividades econômicas, fazer o devido proporcionar ou viabilizar ou fomentar o devido planejamento e também fiscalizar, para que não percamos de vista os parâmetros do interesse coletivo, do interesse da coletividade. Mas a grande maioria das atividades, pelo princípio da livre iniciativa, da liberdade econômica, passar-se-á à iniciativa privada, que é quem detém toda essa liberdade lá do 170 e do livre mercado, da livre concorrência, vamos assim dizer, né? Do livre mercado. São essas as principais bases teóricas, históricas da criação das agências reguladoras. Agências reguladoras, portanto, são autarquias federais com independência, ausência de subordinação, são autarquias nesse mesmo sentido. Se aí se aplica todas as premissas que nós conversamos aqui para as autarquias. Pessoal, nessa linha, vamos aqui ao encerramento da nossa aula teórica, mas antes de encerrarmos tudo, precisamos passar para o nosso quiz. Nosso quiz que aparecerá aqui e iremos dialogar sobre algumas questões importantes. Vamos lá. As agências reguladoras detêm atribuições técnico-normativas, fiscalizadoras, decisórias e sancionadoras, apresentando natureza jurídica de: letra A, empresas públicas; letra B, órgãos do poder legislativo; letra C, autarquias com poderes especiais; letra D, fundações públicas de direito público. Nós vimos isso. Vamos à resposta? Letra C, autarquias com poderes especiais. Como nós vimos, as agências reguladoras são autarquias com poderes especiais, autarquias de regime especial, autarquias especiais, palavras e expressões sinônimas que revelam a natureza dessas entidades. Próxima questão. A pessoa jurídica de direito público, com capacidade exclusivamente administrativa, criada por lei e desprovida de caráter econômico, denomina-se: letra A, empresa pública; letra B, sociedade de economia mista; letra C,
fundação. Letra D, autarquia. Será que os senhores ou as senhoras sabem a resposta? Vamos nos atentar, porque nós vimos especificamente nessa nossa aula esses pontos. Criada por lei e desprovida de caráter econômico. Vamos à resposta correta? Letra D, autarquia, tal como nós conversamos e dialogamos nessa nossa aula. Vamos para a última questão. São uma espécie de autarquia as empresas estatais, os consórcios públicos de direito público, as organizações sociais, as fundações públicas de direito privado. Aqui existe uma peculiaridade que é bom ressaltar antes para os senhores. Na próxima aula, exploraremos melhor algumas outras conceituações. Mas já fica a dica e o link para assistirmos à próxima aula. Qual é a resposta correta dessa nossa pergunta? Os consórcios públicos de direito público. Os consórcios públicos são uma espécie, uma figura administrativa criada num passado recente, que fazem parte da visão contemporânea de administração pública. Exploraremos maiores detalhes na aula que vem, mas eles possuem a natureza similar das autarquias. Portanto, terminamos o nosso quiz com a satisfação de termos nas nossas aulas a plena capacidade de entendermos as questões, entendermos os enunciados e conseguirmos achar a resposta correta, não é mesmo? E aqui, já perto da nossa finalização, vale ressaltar que as agências reguladoras são autarquias especiais e existem leis específicas que disciplinam as agências reguladoras. Cada agência reguladora tem sua criação por lei e existem diversas normas específicas que abordam esse caráter especial, né? Como falamos, são autarquias de regime especial. Como vimos numa questão, são autarquias especiais. E o que é esse especial? São todas essas peculiaridades próprias que as leis delas, de cada autarquia, de cada agência reguladora, traz. Não é mesmo? Tem doutrina que fala que outras autarquias especiais já existiam antes das agências reguladoras. Que a agência reguladora é uma das linhas de autarquias especiais. Mas as universidades federais já possuem contornos especiais. O Banco Central, uma autarquia federal que possui contornos especiais, não é mesmo? Mas agências reguladoras são, assim, portanto, autarquias especiais nesse sentido. E a função regulatória, somente o grande final aqui para os senhores e para as senhoras, a função regulatória é exercida, majoritariamente entende-se na doutrina, sob a linha da deslegalização, onde os atos normativos expedidos pelas agências reguladoras podem adentrar em questões técnicas, porque não cabe ao legislador do Congresso Nacional, por exemplo, prever todos os aspectos técnicos do setor regulado. Cada agência reguladora tem um setor regulado, e esse setor demanda características técnicas, cujos atos normativos podem melhor atender aos detalhes do dia a dia. Por essa razão, a deslegalização é justamente a atividade típica das agências reguladoras, o exercício pleno da função regulatória no âmbito da normatização, que é uma das linhas do Estado regulador, do Estado gerencial brasileiro, como nós vimos no 174 da nossa Constituição. Aqui, portanto, senhoras e senhores, eu sigo para o encerramento da nossa aula, programa Saber Direito, uma realização da TV Justiça, encerrando o nosso segundo encontro, e eu, professor Marcos Felipe, aguardo os senhores e as senhoras para o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.